Fala galera, Francisco Baruffi aqui, junto com o Marcos Cook, lá de Balneário, né Marcos? A gente... Blumenau. Blumenau, perfeito, de Blumenau, desculpa. A gente está gravando a nossa primeira sessão, que foi uma premiação da primeira turma, onde a gente vai jogar 2 horas de PLO 400 aqui no site A Parte Poker, onde o aluno da nossa primeira turma, o Marcos, vai receber 50% da lucratividade, se assim acontecer, é o que a gente espera. A gente acabou de entrar nas mesas, o buy-in das mesas é de $400 o total, mas eu estou entrando com um pouquinho menos do que os 400, com $300, para que eu seja caracterizado, né? Não caracterizado, na verdade, como profissional, porque o field do Party Poker está muito diferente, está muito maior, então muitas pessoas não me conhecem, já que a dinâmica de rakeback do PokerStars mudou muito, ficou muito ruim, então tem muito mais regulares no Party Poker, tem muito mais volume. A gente tinha antigamente 2, 3 mesas de PLO 400 aberta, hoje a gente estava ali, estava com 11 mesas abertas, porque o programa de rakeback dele está muito bom e para um jogador regular isso interessa muito. Então a gente está entrando agora e vai começar a nossa 2 horas de sessão, esperando que dê tudo certo. Party Poker é um software que não permite trackers, né? Não permite Hold'em Manager, nem Poker Tracker ou qualquer outro, que era uma categorização que eles fizeram para beneficiar os jogadores recreativos. Então é bem importante e interessante se prestar atenção em tudo que está acontecendo nas mesas, porque você não tem a dinâmica de estar vendo os dados deles, histórico na verdade. Então vou até diminuir um pouco as telas aqui para que a gente possa enxergar tudo que aconteça. Aqui fica legal. E vamos lá, a gente só tem lembrança do que a gente fez note, né? E do que a gente conhece dos jogadores, mas como o field é muito novo, a gente tem poucas coisas. Qualquer coisa com que tu pode ir perguntando aí, a gente vai, são 2 horas, então provavelmente a gente não vai estar conversando todo momento, mas sim analisando o que pode acontecer, o que não pode acontecer. A gente vê Com que certeza. a gente está com os jogadores aí meio repetidos na mesa, então provavelmente são jogadores regulares. O field endureceu bastante, então a gente vai tentar jogar de forma mais passiva no começo para obter mais informações, já que a gente não tem, né? E vamos pro jogo. Se tu tiveres alguma dúvida, tu me falaste que gostaria de conversar também sobre essa questão de viver jogando online, de sair um pouco do live, é só chamar e que a gente vai comentando, né? A gente sempre tenta prestar a maior atenção possível, mas claro, a gente está aqui para trocar uma ideia. Essa mesa da esquerda eu acho que eu poderia ter a opção de dar o bet no flop, mas adotando a linha de jogar mais tranquilo no começo, eu preferi checar. A dama, apesar de não ser ruim para nós, já que eu não betei flop, eu sigo a mesma linha. Esse bet no river tem que ser valor dele, a gente tem que foldar e segue para a próxima mão. Uma observação aqui na mesa, né, que esse Hernan Barcos deu um tribet cheio no oponente aí. Como eu falei pra ti, né, Baruf, eu sou mais jogador de live, né? Uhum. Então, o Marra comecei a jogar ali por 2013, até já tive 2 bons resultados no BSOP, 2 troféus de vice-campeão no BSOP. E tenho esse interesse de jogar mais online, mas talvez por jogar valores buy-ins mais baixos, tenha a dificuldade que todos têm, né? Muita variância, muita... Tu costuma jogar que limites no live? O live também não sou de jogar valores altos, mas jogo valores de buy-in na faixa dos R$ 200, Uhum. dependendo a 500.
reais costumo jogar. Mais que isso, não. Perfeito. Olha essa mão que interessante aqui. Esses jogadores já devem se conhecer ah, pela maneira que rolou essa mão. Deixa eu puxar aqui. Ah, o Hernan tribeta pré-flop. Deixa eu ver se eu consigo baixar essa mesa aqui. Que é esse player aqui, player 1. Não, minto. Aqui mudou a posição, né? Esse player 3 tribeta pré-flop e você geralmente, sem você ter informação nenhuma, o que você imagina é que esse player 3 tem as, né? Em primeira impressão, né? Ele c-beta flop. Esse bet no turn dele eu acho ok, porque ele pode ter um overpair realmente e tá fazendo as pontas desligarem, o 8 que estava buscando o segundo par, de repente fazer uma extração, mas eu acho que o cara foldaria. Ele beta turn, e esse bet no river para mim é um pouco estranho em primeira mão, porque se eu tenho as aqui no player 3, eu beto c-bet flop padrão, né? Esse board aqui não conecta quase nada do range do oponente. Eu betando o turn fica totalmente complicado para mim, porque eu imagino que ele possa estar me pagando realmente com a trinca ou com o próprio full, que ele fez slow play, flop. E aí eu provavelmente não vou betar esse river, né? Ou vou betar um valor menor para extrair de quem queira me pagar com overs, um valor bem irrisório mesmo. E ele beta, ele dá o win no river, né? Que é 40% do pote, e toma call do oponente que mostra rei. Então, ou esse cara é muito pagador, esse NA 1972, que realmente não imagino que seja isso, ou ele tem informações que o tribet do player 3 aqui do Hernan Barcos é alto e ele possa estar fazendo isso sem o as. Eu acho que é mais uma relação de histórico de jogo, porque fica meio ilógico você tem que dar um range que ele está te pagando essa bomba turn. Eu acho que um rei, um dama-dama não paga. Bem interessante essa mão. Aqui a gente perdeu a ação, mas pelo visto a gente teve Vamos ver rapidinho ao quádruplo ali, foi isso? Olha que loucura. Tribet, todo mundo call, forbet, todo mundo call e vamos lá. Famoso paradão. Não, e olha o que a gente está vendo aqui, que é uma apelou 400, né? E o pessoal vai pro chão. O rei mandou a última, cara. Caramba. Ó, e eu não sei se foi o Hernan, não, foi o... Quem que foi, não? Foi quem ganhou 581, foi o Hernan mesmo. Ó, aqui a gente já vê que o cara realmente é meio lock, né? Porque olha a mão que a gente viu dele aqui, que ele tribetou e mandou as 3. E aqui ele deu a última, sendo que o Big tribetou pré-flop, que provavelmente é um as, né? Ele mandou com rei fracos, que loucura. E aqui abraçou... Nossa, a gente já tem que ir cuidando dessas notas aqui, já vamos... E nós fulávamos. Deixa eu só ver se a posição das pessoas está certa. 581 puxou esse cara, sim. Aqui foi o cara que ganhou de as, beleza. A gente já vai fazer do notes. Aqui não sei se trocou o jogador, isso é o ruim das... Hernan Barcos é aquele centroavante que jogou no Grêmio, tá na LDU hoje. É mesmo? Deve estar forrado, né? Daí não tem problema. Tá pro jogo. Olha, aqui é uma mão que eu ia completar no Big tranquilamente. Vou foldar porque o tribet, não sei o que pode vir desses dois. Até se eu soubesse que faz um tribet, call, até a gente poderia tentar jogar com esses dois pares, mas como vem daqui, aqui eu limpo atrás, tranquilo. Esses dois parzinhos próximos até vale a pena, né? Mas se fosse dois pares mais... mais alto seria melhor, né? E o limite seria esse gap de 2 aí, né? Que seria 5, 6 e 7, 8, né? Seria o gap do 5 pro 8. Mas, claro, é ruim que se eu tô fora de posição. É bom que é pot multi-way, que se eu trincar fica interessante, tá? Mas é só pra 7 vala mesmo, né?
Mas aqui Sim. você já viu, esse cara aqui já mandou o forbet e tal e deu. Já vou montar na note dele aqui que ele tem bet pré. Vou botar uma corzinha aqui para ele, que é de informação. A gente está acertando o board que a gente não vai. Aquele 4 ali estragou nosso jogo. É, olha que delícia de turn. Nossa, defesa. Esse cara eu sei que ele é regular, esse Uncle Peel aqui. Eu joguei bastante tempo com ele. Eu não vou fazer a note nesse cara aqui porque eu não percebi se trocou de jogador ou não. Que abraçou com aquele rei 5-5, piriri, até acho que trocou. Aquele ali é um parceiro. Pelo visto é mesmo. O importante é manter a mente aberta para não julgar de primeira mão, né? Tem que dar uma... Uma questão que eu vejo que eu teria que corrigir, talvez, Barufi, no online, como eu falei, eu jogo bains baixos, me envolver muito com draws nuts. Geralmente me envolvo com draws nuts, mas Tem que ser acaba não bem... batendo e tu... Tem que fazer aí vale muito o cálculo matemático, né? De você ter odds para pagar, que os que acabam não batendo, se você pagar com odds, vão ser ressarcidos pelos que acabam batendo. É bem matemático a questão dos draws. Você saber se você pode pagar aquilo pelo valor do pote, porque, claro, pode ter uma fase que não bata os teus 10 draws e depois vai bater 6 ou 7 que você estaria ganhando dinheiro. É só você ter ciência que você está pagando correto matematicamente. Draw é bem fácil de você ver se você está pagando certo. Ver as odds que você está, quanto tem no pote, o que você está pagando e ponto. É bem simples de você ver. Se você chega a usar tracker, não, o Hold'em Manager, alguma coisa assim? Tem Tem. Hold'em Manager. Fica fácil de parar e dar uma analisada nisso futuramente, porque é bem fácil de você ter a mente seletiva que teus draws não batem, né? O importante é olhar os dados, ver quantas vezes você pagou, quantas vezes você pagou errado, quantas vezes você pagou certo e tal. Nós estávamos falando antes que eu acabei trocando o assunto para analisar ali. Bom, vamos jogar essa mão aqui primeiro. É uma adaptação que não é simples você sair do live para online. Tem muita coisa que muda. São dois universos bem diferentes. E eu tenho que ver eu tenho que fazer uma análise do que está rolando, do que está acontecendo de errado, qual é o problema da tua adaptação. A grande maioria das pessoas que adaptam, que mudam, quer dizer, na verdade, não se dão bem, é porque se joga muitas mãos, porque no live você joga muito mais mãos, né? No live você abre o teu range de mãos de uma maneira bem diferente do que no online. Primeiro, porque os jogadores, quem domina um pouco o jogo, que vai jogar live,
como a gente que estuda, a gente tem vantagem sobre os jogadores live, que geralmente são jogadores mais fracos. E esse cara realmente joga muitas mãos também. Ele pagou... Olha a mão que ele apresentou, que ele deu um call. Ele deu um call. Verdinho, que é um jogador fraco em primeira mão. Eu coloco de verdinho. Ele pagou um raise do TG com vala-vala seco, horrível, né? Uma das primeiras coisas que eu vejo na adaptação, como eu estava falando, é que você vai para o online jogar muitas mãos. Porque no live você joga muitas mãos porque a gente sente que tem vantagem, joga em posição, consegue blefar potes e tal. Que os jogadores do live são bem mais fáceis do que no online. Então a adaptação é um pouco mais complicada porque você joga mais mãos, vem pro online jogar mais mãos, aonde o pessoal joga menos mãos e quase sempre não, no longo prazo vai estar te matando porque a seleção de mãos dele é melhor. Eu acho que o princípio para você migrar para online é apertar o range de mãos, jogar bem poucas mãos mesmo, jogar um range menor de mãos, para você ter uma variância um pouco menor e ir se adaptando ao field. Eu acho que seria a primeira dica para você começar a jogar online. A outra é a questão de bankroll / controle psicológico. Cara, eu tenho que começar em qual limite? Tem que começar no limite que você bate, só que é difícil bater um limite do online de primeira, independente de qual for o limite, porque tem uma série de adaptações que você tem que fazer. Aí, um outro paralelo, que é esse / psicológico, é que você vai jogar ali uma PLO 10, por exemplo, que não te dá tesão porque não te traz retorno financeiro. Sim. É mais uma questão de mindset, de você entender que aquilo é um estudo para você ganhar dinheiro futuramente. Só que a cabeça dos jogadores de poker não é muito fácil de se lidar. Então você vai jogar uma PLO 10, você joga muito spill, joga muito para frente, você tem um draw, você manda bala e aí você acaba vendo teu lucro não aumentar, teu gráfico não subir e isso desanima. Então a adaptação do live para online, um bom pedaço dela é uma adaptação psicológica e um segundo pedaço eu creio ser uma adaptação de range com um psicológico range bankroll, assim, se você conseguir se centrar ao ponto de que eu vejo várias pessoas conseguindo fazer isso, que entender que aquela PLO 10 ou aquela PLO 25, que já é uma mesa ótima, né, que você está dando buy-ins ali de quase $100, que a PLO 10 ou a PLO 25 é um estudo para que futuramente você possa ter sucesso, fica mais leve de você entender. Você não pode querer adquirir dinheiro, ganhar dinheiro num negócio que você está se adaptando ou começando, por exemplo. Então, realmente tirar esse mindset de imediatismo que todo jogador de poker tem, não só o jogador de poker brasileiro, pensa só no curto prazo, né? Para você começar a se adaptar. Porque não é fácil, não adianta eu dizer que é fácil. O live é um jogo mais fácil, é um jogo que você joga muitas mãos, teu range de mãos é muito mais amplo, mais mãos eu quero dizer de range de mãos e tal. E você migrar para online, jogar valores pequenos com caras que jogam bem, porque até na PLO 10 tem regulares, na PLO 25 tem muitos regulares. Então é uma adaptação de ter paciência mesmo e entender que aquilo é um trabalho para o futuro, para você subir de limites. O Alisson, que foi nosso aluno do primeiro curso, por exemplo, que faz um ano aí, eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente esse fim de semana que passou, ele veio a Passo Fundo, e é um cara que começou na PLO 10, só que o mindset dele é um dos mindsets mais fortes e estáveis que eu conheci. Ele começou na PLO 10, ele é um cara de família com boas condições financeiras, ele morou no exterior e tal, mas ele tem esse mindset que aquilo é para estudo e ponto, e começou, e ele tá tranquilaço na PLO 100 em um ano, que é uma evolução gigantesca, e eu tenho certeza que ele pode pular para PLO 200 já, e a questão principal dele, claro que ele é um cara estudioso, um cara que estuda mesmo o jogo, então tem todos os seus méritos, mas a principal habilidade dele é o mindset, de saber que aquilo era estudo e que aquilo fazia parte da evolução dele. Vamos lá, aqui ele dá um check behind, provavelmente ele pode ter um over defendendo, a gente vai tentar extrair valor daqui. E aqui de novo
A gente vai betar um valor, não vamos betar um valor muito alto para que a gente possa tomar call de um over aqui. Aí. Isso que tu falou, acho que é o caminho mesmo. Condicionar ali a cabeça e ver como não querer nada imediato, né? É bem Fazer como um difícil, longo Marcos. prazo. É bem difícil mesmo, cara. Sabe que a minha adaptação, quando eu vivia somente de poker, há uns anos atrás, a minha adaptação foi muito complicada, porque minha vida dependia daquilo, as minhas contas e tal. E então eu falo que é complicado porque eu realmente não consegui, sendo jogador de poker, só vivendo do jogo de poker e tal, né? Me adaptar facilmente a jogar limites baixos, a entender que aquilo era só um estágio, porque o tempo que eu tinha, eu queria estar jogando para pagar as minhas contas, né? Para estar tendo lucratividade. Então demorou até o ponto que eu consegui me estabilizar financeiramente para saber que aquilo não era a grana do meu dia a dia, que é isso que todo mundo tinha que fazer, né? Você jogar poker com como se fosse uma empresa, né? Que você não precisa colher os lucros rápido, que aí tudo funciona. Mesmo nas empresas, né? Se você abrir uma empresa e precisar vender hoje para pagar a conta amanhã, é bem difícil de você ter sucesso. E no poker foi da mesma forma. Quando eu me estabilizei financeiramente, que eu comecei a entender esse conceito e conseguir ir escalando e tal. Mas não é tão simples quanto parece. Uma outra situação hoje quando Essa mão ali opa, à direita que aqui tinha essa ali. Num valor baixo eu já quero ver o flop ali. Isso é um dos erros mais comuns, né? Você está numa posição péssima, aonde a única mão que você pode acertar é o flush draw em paus, né? Que é uma mão boa. Ou se você conseguir um As 4 e 5, um As 5 e 6, que são mãos que, igual, você até pode acertar dois pares que não vão ser confortáveis, você pode acertar a sequência que você pode perder para uma sequência alta, você está jogando em posição inicial, que é péssimo de você jogar. É uma mão que você pode acertar, ela parece bonita, né? Sim. Mas você tem só um flush nuts e o resto, tudo que acontecer vai se colocar em situação desagradável, que é os dois pares de 13 e 2, 13 e 4, o próprio As e 2, As e 3, que você não vai conseguir desligar de maneira fácil. Se você está em posição com uma mão um pouquinho mais composta, até você pode jogar, mas do small é foldar e seguir, porque o As você está com situações bem complicadas, você tem agressor do começo da mesa, então provavelmente ele tem o range que está te dominando, os dois pares provavelmente podem não segurar, ou você pode se colocar em situação que você encontre mãos mais fortes, tipo um As, 10 e 3. Você não vai conseguir desligar para o primeiro bet do teu oponente com os teus dois pares e broca, e aí ele beta flop, aí beta turn, você já está numa situação complicada, então a primeira coisa é jogar fácil e não colocar esse tipo de situações, e essas mãos baixas são mãos que se colocam nesse tipo de situação sempre. Isso é um dos erros mais comuns. Acho que tá rolando um level aí de novo, cara. Tribetou ele. Vamos assistir essa mão aqui. Rodou pro C-Bet. Essa é uma mão também que o pessoal costuma entrar ela no small por ter o draw, por ter o as e dama e tal. Eu prefiro e acho correto o descarte dela. Se você jogar só com mãos mais compostas, como a gente estuda no primeiro módulo, é muito mais tranquilo de você não se expor e não se colocar em situações desagradáveis. Esse é o princípio quando você está começando, principalmente esse caso que você falou de migrar para online. Joga tranquilo, joga em posição com mãos boas e deixa eles errarem, joga duro no começo, até porque quando você começar a se sentir à vontade de soltar o teu jogo, muitos dos seus movimentos vão passar, então... De novo teve 3-bet, 4-bet aqui. É interessante de ver a briga.
ali naquela mão do As-suited ali, se fosse o rei no lugar da dama, já seria um pouco diferente. Eu até não penso no rei, pode ser a dama, mas que o 8 conectasse com um 10, né? Se o 8 fosse um 10, se tivesse uma conexão um pouco melhor, porque tu fica com As, Dama, 8, 3, se eu não me engano, né? Você não Sim, tem. sim. Não precisa nem ser o rei, na verdade, pelo As e Rei. Pode ser um O 8 10, tá, né? o Pode 8 ser tá um. muito longe. Isso, pode ser isso aí. Você vai acertar dois pares, sem conexão nenhuma para você fazer uma sequência. Você vai. A melhor mão que você tem ali é se você acertasse dois pares e flush draw, por exemplo. Então não. E a posição importa muito, né? A posição importa muito. Se é no botão, em algumas situações, contra alguns oponentes eu vou pagar, então. Essa mão ela já é um pouquinho mais. Todas a gente foi de limp atrás, né? Ele entrou todas de limp. Essa mão aqui é uma mão mais composta. Eu acho que é bem tranquilo a gente dar o raise aqui no big. Vai jogar em posição com uma mão boa contra um oponente. Boards pareados, eu prefiro dar o c-bet sempre bem pequeno, aonde o oponente tem que ter muita coragem de me blefar esse bet pequeno, ou ele vai foldar e eu não vou colocar em situação desconfortável de dar check. E aí no turn ele dá bomba, eu tenho que dar hero call no turn e hero call no river. Da mesma forma que se eu trinco, eu faço esse mesmo c-bet. Então para balancear, né, o que o oponente está vendo. Torno de um terço ali, né? Tu fez? Eu costumava, em alguns momentos, dar check behind, né? Aí o cara resolve me blefar, eu tenho que dar hero call no turn dele no river. Ou se ele tem a dama, fica uma situação bem desconfortável. Agora se eu beto e tomo o call, já me liga várias sinaleiras aqui para mim saber como jogar, entende? Acho que se você vai dar nesse caso, dar um call no turn, porque você acha que ele tem a capacidade de blefar e você está ganhando, eu prefiro muito mais você betar. E o size pode ser esse mesmo, pode ser, já vi alguns oponentes dar até menor, eu prefiro esse. Porque todos os bets que eu faço quando eu estou numa situação, aqui são situações mais simples, né? Mas todos os bets que eu faço, eu penso, se eu fosse o oponente e tivesse tomando esse bet nessa situação, eu sempre me coloco na situação do oponente. Eu acho que o meu avanço na leitura é sempre fazer isso. Eu vou apostar 8 ali naquele pote. Eu penso, pô, se eu estivesse na posição do cara e o cara apostasse 8, eu não tendo a dama, vou blefar? Será? Tenho coragem de blefar? Né? Não, pode ser, ele pode fazer isso com a dama, muito na cara de ser dama, né? A não ser que você tenha informação do oponente que ele se bet 100% das vezes, que você pode tentar fazer alguma coisa. Mas se não, essa mão aqui da esquerda, se tem um draw, a gente já vai completar, né? Até Sim. não é ruim de eu completar ela estando no big contra os dois oponentes. O problema aqui é o open do TG. Geralmente o open do TG é hand forte, então estaria dominando o meu, ainda mais sem nenhum draw.